Então, voltando, eu estava contando que eu soube dessa referência porque estava nas referências de um painel do European, que é o S, Translation Studies, né? Sei lá, que é EST, não sei por quê, ou ETS, bom. É, e eu notei que tinha muita coisa de inteligência artificial e muita coisa focando em tradutores. Esse painel, no caso, falava de Celebrity Translators. Como eu estou fazendo o trabalho, finalizando, né? Nunca consigo, mas dessa vez tá saindo o projeto de pesquisa envolvendo a Lia Weiler. Uma das coisas que a gente sabe é que a Lia Weiler é uma celebrity translator. Inclusive, o próprio John, quando ela morreu, ele e a Luciana fizeram um artigo contando, né, como essa coisa interessante, que ela discutiu muito da invisibilidade do tradutor, inclusive ela foi uma pessoa muito combativa e ativa, atuante, para conseguir que a gente tivesse os nossos direitos, etc, etc. E ela, no final, ficou super visível, porque, né, ela virou uma star translator e todo mundo conhecia ela. E, né, claro, a tradução, que é a tradução do Harry Potter, que até hoje o vocabulário de mais de 2.000 palavras é utilizado, para quem não sabe disso, tanto em audiovisuais como em inúmeras coisas, e Cássio, se quiser, pode, assim, tipo, se quiser mandar uma foto aqui para a gente mostrar, tá me ajudando porque ele que me apresentou o Harry Potter, então ele conhece muito de Harry Potter. E a gente reconhecer em produtos estranhíssimos, como livro de receita, eu mostrei para a Solange outro dia, quebra-cabeças e tudo isso. Bom, voltando aqui ao livro que a gente leu hoje. Então, é editado pelo Klaus Kindle, né, e esse pessoal, e os capítulos. Então, só para vocês darem uma olhada, tem muita coisa legal. Então, Archives, esse é outro, né, que eu também estou usando. Esse é Translator Biographies as a Contribution to Translator Studies, porque um dos meus objetivos é fazer uma biografia dela, né? Então, aqui de novo, né? Catálogos, aí fala de Hemingway, self-concepts. Esse que é muito legal, esse capítulo que eu usei muito sobre institutional consecration, no caso, está falando do caso da Suécia, obviamente, que é um sistema bem diferente do nosso. Tem gente que eles são contratados pelo Estado para serem tradutores, que é uma coisa que a gente não tem aqui. Aí, falando translator, reparem no nome também das pessoas, né? Falando de Translator of Children Literature, que também obviamente que me interessa, porque eu estou trabalhando muito também com Harry Potter. Aí falando Female Translators, tá? Postura, Traveling, The Voices, esse é muito legal, The Voice of James Stratton Holmes, determinando a atitude, e esse do Chesterman, que é muito legal, porque ele conta desse Douglas Hofstadter, que é bem interessante. E a Judy Woodsworth, nossa, difícil o nome dela. Bom, então, achei muito legal se vocês leram como ele começa, porque era um assunto que eu nem conhecia. Ele começa falando, né, dessa versão do Isaac Newton, que quem que traduziu? Quem que traduziu e como o pessoal ficou louco atrás e tentando adivinhar quem tinha feito essa tradução e quem tinha sido feito essa tradução, in search of the translator, né? E que no final eles descobrem que a pessoa, bom, era um cara que tinha feito, que eles primeiro achavam que a pessoa que tinha feito, né, era uma pessoa, um cientista, era uma pessoa da área. Não, parece que a pessoa fez
como tradutor do Quixote, por algumas fanegas de trigo. É, Aí aqui ele fala, né, que realmente aí é muito interessante porque depois ele vai descrevendo isso, depois ele vai abrir um pouco mais como os estudos da tradução eles sempre se preocuparam muito mais com as traduções, não com a pessoa tradutor, né? Quem havia feito aquelas traduções. Realmente, quando eu fui estudar isso no meu mestrado, que eu estudei os tradutores do Quixote, era uma coisa, inclusive o artigo que eu usei está aqui, ele fala do artigo, que é o artigo do PIN, Humanizing Translators, Humanizing Translation Studies, eu acho que está aqui. E era uma coisa que não se fazia isso. E realmente no MAP, né, que é o livro que a gente sempre comenta, e do Chesterman e da. Quem é a segunda pessoa? Sempre esqueço. Eu até conheço ela, a senhora. Ela que falou que não era o chinês, mas o espanhol. Esqueci o nome dela, vai me vir. E o livro do Pin, que eles começam a se preocupar, quem são essas pessoas? Então, aí eles falam, né? Kind of translation study that is not primarily concerned with text, but people. É, Aí, bom, como estudar? Então, eu acho engraçado toda human translators, né? É, e realmente eu acho que dentro da tradução literária, que eu acho que a gente vai demorar um pouco mais para virar obsoleto. Né, a gente sabe que tradução literária sempre envolve né, um outro tipo de sensibilidade, inclusive a gente na disciplina que acabou agora, que o John e eu a gente estava da tradução e adaptação, veio a Thaís Diniz, né, o nome dela, e ela está trabalhando numa editora. E justamente ela comenta que ela está recebendo muitos livros escritos por IA, é uma editora meio de self-publishing, e ela tem que dar essa humanidade. Então, estamos no lugar certo. Aí ele fala, né, do emerging field like translator studies, e claro, a necessidade de você ter um framework conceptual, né, conceptual and theoretical frameworks. Aí ele fala que ele quer, né, a ideia do livro, então, é realmente desenvolver esse translator studies, claro, desculpem, focando em literary translators. E aí ele, né, começa, né, The Translator Lost and Found, From Translation Science to Translator Studies. Então, ele coloca dessa coisa, né, de que, normalmente, de um ponto de vista mais científico, você sempre quer ir para o lado mais objetivo e tirar a subjetividade. Mas, obviamente, quando você está trabalhando com pessoas, não dá para você, tipo, ignorar essa subjetividade. Depois ele vai dar uns exemplos interessantes aqui. Tá. Então, aí ele fala, né, que existem two fundamental approaches. Então, first, the exclusionary approach. Então, omitindo o fator humano. Então, aí ele mostra, né, fala do Munan, Cadfor, então, assim, ele faz um levantamento bem extenso de ficar. Essa nota é ótima, né? Que era até pessimista sobre literary translation, since the computer could hardly handle the illogical elements of literary language. Eu amei. Então, assim, é como se nem existisse o tradutor, o tradutor era simplesmente um step of the process, sabe? Assim, uma outra parte, mas
não uma parte tão importante. E aí ele coloca, né, a Mechanist Entity recognizing translation units and replacing source text elements with target text elements without being affected by social, cultural or emotional dimensions. Então, assim, tipo, né? E a gente não é isso. Eu acho, gente, uma das coisas que eu gostei disso é justamente essa oposição humanos-robô. Tá. E eu nunca tinha percebido como esse approach de não humanista do tradutor era um approach mecanicista. Eu gostei muito desse texto por causa disso, que ele deixa bem claro isso, inclusive elencando, né, todos os como vinha a coisa, todos os críticos, né? Aí o segundo grupo comprise a representative a reductive approach, in which the individual translator is acknowledged as an etiological factor. Aí ele vai, né? Então, aí ele fala do Naida, que eu achei muito legal, também não sabia isso, e aí é muito interessante o que ele lê aqui, porque aí ele fala, né, que ele vê o tradutor como uma coisa muito importante, então ele fala, there cannot be any completely impersonal objectivity in his work, since he's part of the cultural context which he lives. His role, sempre homem, né? Claro, na época só homens traduziam, as mulheres não existiam. Central to be basic principles and procedures translating. Aí ele fala, he then names a series of translator-centered aspects, such as empathy, motivation, emotional involvement, which plays a role in translation. Mas aí ele fala que não é bom isso, que aí ele conclui de uma maneira regretfully, the human translator is not a machine, and he inevitably leaves the stamp of his own personality or on any translation he makes. Então, ai, como a gente é ruim, né, gente? A gente fica deixando marcas, sabe? A gente não pode deixar marcas. Então, é bem legal, né, como, quer dizer, exatamente o que hoje se procura fazer nos textos produzidos por IA, que é dar aquele toque de pessoa, né? O Naida não gostava muito. Bom, então, The Rising Awareness of the Human Factor. Aí vai, aí fala do Holmes. Ele fala que o Holmes, ele paving the way for a humanized gaze on translation, porque ele... Ah, e outra coisa, gente, nesse capítulo que eu falei para vocês dos 15 tradutores da Suécia, eles usam muito Bourdieu and Friends. Achei bem legal, é um pessoal que usa o Bourdieu, né, da sociologia da tradução mais atual. Inclusive, eu já separei algumas coisas que a gente, de repente, o ano que vem, a gente poderia dar uma olhada. Porque, claro, né, ao você, então, querer trabalhar com o tradutor como pessoa e humano, etc., etc., é óbvio que você vai entrar numa sociologia. Eu sou muito ignorante nessa área e vou ter que estudar. Então, só ano que vem eu vou contar para vocês mais coisas. Por enquanto, né, é aquilo básico que a gente sabe do Bourdieu, Capital, bababá. Mas tem coisa nova aparecendo bem legal, usando, tá? Isso. Então aí ele fala, né, que o Holmes ele vai para, né, Translation Sociology, que eles são que ele inclui no map dele, e a Translation Psychology, ou Psycho Translation Studies. Mas aí ele fala, né, que translator as a person is still invisible, né, que ele não usa essa palavra. Eu acho que a gente se dava pouca importância, eu acho que um pouco é isso também, né? Mas que eu acho que ele fala um pouco isso. Aí ele fala que aí começou essa aqui, o Descriptive Translation Studies, no início ficou muito presa ao texto, mas e isso foi criticado, inclusive por, né, autores que a gente já conhece, né, o Simenoni, ou a Alpin, a Merkley,
e Maillard, não sei falar esse nome, não sei, Maillard, não sei se é homem ou mulher também. É, Tá. E aí, eu gostei desse Yuri Tianov, que se tivesse a nossa amiga Marina Joe Tinyanov. Tianov, E René eu pensei, Melayet, mulher. René Melayet. tá, é Ela a Renê. sempre trabalhou com Renê. José Lambert. Tá, tá. Se eu não me engano, o Tinianov, a Marina sempre fala nele, não fala? Eu já ouvi ela falando Não, desse ela homem. estudou a vida e as traduções da filha dele. Então, acho que Tá, ela fez porque me várias veio na apresentações cabeça. Tá, filha deles. tá, me veio quando eu vi Tinianov, eu falei, gente, eu já ouvi isso. Tá, aí fala que ele introduziu o Literary Fact, isso em 1927, gente. A concept by which a literary work can be grasped not only by its systemic context, but also by its interaction with its environment and the personality of the author. Deixa eu aumentar um pouquinho. Acho que melhorou. Tá, aí tá, ele fala do Zohar, que aí entrou os aspectos sociológicos, mas depois de 90. Bom, aí, claro, a segunda parte, e eu achei interessante, eu nunca teria ligado o pessoal do Scopus com isso. Aí ele fala que the second culture sensitive and target text oriented approach, aí claro, que dominou nos 80, junto com o DTS, é a teoria funcional desenvolvida pelo Vermeer e a Mantari. Claro que apesar, aí ele fala, né? Claro, apesar de que o foco do estudo é o produto final, ela coloca que se pergunta, então, como o tradutor atua. Então, os tradutores não seriam apenas reprodutores do texto-fonte na língua de chegada, mas aqui estamos nós, active decision makers who assume responsibility for the functional adequacy of translation. Inclusive marquei isso porque é uma das preocupações da Lia Weiler. Desculpem se eu estou falando muito da Lia Weiler, mas eu acho que é bom porque também dá exemplos e, e a gente já vai falando dela, né? Que a gente tá com muita coisa para estudar dela. Porque ela menciona isso, ela fala: eu traduzi quando me deram o livro, o público era criança de 7 a 9 anos. 11, sei lá, eu tenho isso escrito. Então, assim, e ela fala: eu não coloquei o Hagrid falando com variação dialetal, porque o livro, as crianças estão num período de aprender, as crianças dessa idade estão no momento de estabilizar a linguagem, isso poderia atrapalhar. E, bom, ela meio previu, né, uma coisa que não estava acontecendo ainda, que foi depois o uso do Harry Potter nas escolas, né? E, claro, tudo a discutir, gente, mas eu só estou colocando que aí vai, porque aí coloca, né, que ela assume essa responsabilidade as experts. They need to expert knowledge in order to transfer text professionally, and they must be also recognized as such by their corporate partners. Aí, tá, function oriented, tá, que começou a ver realmente os translators não como entidades abstratas, mas real people. Também eles falam, eu não sei se eu pulei, eu vou falar aqui, mas falam da importância também do Scriptive Translation Studies, por já sair daquela ideia prescritiva. Ah, você traduziu errado, né? Então já coloca
Inclusive, ó, aquele papo de ficar chamando tradutor de traidor também vai na mesma linha, entendeu? É, fica aquela coisa, ah, ele errou, ah, ele está errado. Não, é o jeito que ele traduziu lá. A maioria das vezes não está errado, né? Poucas vezes é um mistranslation, realmente. Tá. Aí aqui, finding keys, moving closer to the translatorial subject. Aí aqui ele vai começando a fazer, ele vai fazer toda uma listagem de livros, né, que tem a palavra translator em evidência. Então ele fala, né, que a partir dos 90 começou isso. Então a gente tem o Douglas Robinson, eu tinha esses livros, ai meu Deus, The Translator's Turn, o Hatting and Mason, The Discourse and the Translator, o Venuti, com o famoso Translator Invisibility, esse que eu amo, amo, do Translators Through History. Nossa, esse é para deixar qualquer tradutor sentindo assim, a pessoa mais importante do universo, gente. Vocês querem sentir importância? Estão com problema de autoestima? Estão traduzindo aí, sente mal? Lê esse livro. Maravilhoso. A gente devia traduzir esse livro, porque não está traduzido. Ó, esse aqui. E tem agora uma nova versão. Não versão, edição, que tem umas mudançazinhas. The Translator as Communicator. Aí vai, aí ele fala, mas que, na verdade, ele diz que de todos esses livros, o único que realmente foca mais no tradutor é esse do Tradutores através da História, e os outros falam mais de tradução em si. E aí ele fala que o Venuti, apesar do título, né, ele está mais preocupado, né, com as estratégias, né, de domesticação, de estrangeirização, coisas de mercado, mas ele diz que a introdução do conceito de invisibilidade foi muito importante para tornar as tradutores visíveis. Bom, aí ele fala, né, que de fazer estudos que começaram a fazer, né, estudos históricos, biográficos, né, emocionais fisicalistas, não sei o que é isso, fisicalista, o que é isso, gente? Coisa estranha. Tá, cognitivo, sociológico approach, tá. Aí fala que antes, 3 anos antes, e eu achei incrível isso, 3 anos antes do PIN, o amigo do John, e que nasceu no mesmo dia que você, John, é isso que você contou? Ou no mesmo ano? Tem uma coisa que você falou, he's my twin. Bom, Não, não ele. exatamente. Eu sou 7 semanas mais velho do que ele. Só. Então, você falou he's almost my twin. É uma, é Então, é uma. isso. É, é. 7 semanas não é nada. E ele é muito engraçado. Nossa, gente, eu tava começando, eu tava lá fazendo esse summer school, e aí ele tava lá e ele começou a falar aqui, não, para que estudar Translation Studies? Meu, eu tava lá aprendendo aquilo. E aí o cara que eu, assim, tinha lido o livro, tinha usado na minha tese, não, para que estudar isso? É muito engraçado, ele é muito assim, gosta de provocar, né, John? Aí, bom, fala de uma antologia. Não, é a antologia do. Esse que eu adoro, do Translation Through History. Aí depois, esse Who's the Translator, do Berman, do Antoine Berman, que ele via o tradutor como das Central Expertise Translation Analysis. Então ele fala, quando você vê uma tradução, a primeira coisa que você tem que pensar é quem é o tradutor. Então legal, porque aí a gente já está mudando, né? A gente já vamos vendo as coisas de outra maneira. 2009 isso. Eu sei, para quem está aqui
neste momento e quem está vendo este vídeo, dependendo da idade que você vem, você acha que 2009 faz muito tempo. Mas, assim, para quem nasceu em 1960, como eu, 2009 não faz muito tempo. Então, faz pouco tempo que as pessoas começaram, dentro do meu ponto de vista, a pensar quem é o tradutor. Vamos arredondar para 2010, gente. Nós estamos em 2025, entendeu? É pouco tempo, 15 anos, não dá, não é muito tempo. Se vocês forem pensar, não dá nem 2 gerações. E agora já estão querendo substituir os tradutores por IA, então, né, agora que a gente começou a perceber quem a gente aí vai, fala o que que o Berman sugere que se faça, então, todos os parâmetros de biografia, outras profissões que o tradutor poderia ter, da onde eles vêm, as línguas que eles traduzem, os trabalhos que eles já traduziram. Então, por exemplo, a- na quarta-feira, uma aluna apresentou um trabalho e a pessoa havia usado variação dialetal. Bom, primeira coisa, será que usou também nos outros trabalhos ou só naquele? É, isso é que tipo de livros? Então, vou apresentar sobre as traduções do Quixote. Bom, a Silvia Massimini, ela é a tradutora das latino-americanas, de autoras latino-americanas. Quer dizer, qual que é o background, né, daquela pessoa? Como é que ela aprendeu a língua? Uma coisa que me deixou chocada, não, não chocada, depois eu falei, ai, como você é boba. Mas a maioria das pessoas que tinham traduzido Cervantes nunca tinha aprendido espanhol. Aí eu, sabe? Bom, e tá lá a tradução e a adaptação também. Muita gente que adaptou não sabia espanhol. Então, tá, português e espanhol é muito parecido, mas são coisas que a gente tem que saber. Nós que estudamos isso, né? Tá, então ele fala que a vida do tradutor pode ser importante na análise das traduções. E realmente era uma coisa que sempre se fez para analisar autores, e que inclusive eu achava até meio nosy demais, porque eu acho que aí já fica muito interpretação. Então, ai, não, porque, ai, coitado do Cervantes, é que ele estava assim, assado, não, não é, sabe, fica muito assim, né, aquela coisa, houve uma época que se usava muito isso, aí se parou completamente, mas eu acho que você tem que saber alguma coisa, você tem que saber, aquele tradutor, o cara, ele tinha o tempo. Quanto tempo tinha para traduzir? Tinha que ter uma tradução em cima da outra, não dava tempo de ver nada, de consultar nada, e estava traduzindo um livro, né, uma Odisseia, sei lá, uma coisa assim, ou até um Cervantes, que você tem que, né, consultar muita coisa. Bom, aí fala um pouco mais do Translator Turn, do Robinson. Gente, se alguém quiser falar, interromper alguma coisa, por favor, né? É, aí aqui, the translator reacts to the text and to the author whose work is being translated. É, é, meaning the translator's individual personal experience. Claro, como é que você se idiomatically, como ele se sente. Então, aqui fala, o Pim também vai falar isso de flesh and blood. Ó, olha aqui. The translator should not therefore be seen as but being flesh and blood. O Pim também vai falar de flesh and blood. Eu marquei lá, eu não tinha percebido que aqui também estava o flesh and blood. Blood. Isso me interessa, porque é exatamente o contrário do que é uma máquina, né? A gente é flesh and blood, né? Sempre quando eu tenho que responder se eu sou um robô ou não, me dá um negócio. Aí fala sobre Cognitive Research and Translation Studies, que eu também não sei muita coisa, teria que estudar um pouco. E isso eu achei interessante, marquei aqui,
porque dessa descrição dessa tradutora, Carol Mayer, ela descreve, ou descreve como se um tradutor pode ser afetado por um trabalho de tradução. E Solange, gostaria que você prestasse atenção aqui, porque você talvez possa completar alguma coisa. Então ela fala. I realized that work on the project has begun to affect me physically. I had no trouble locating words or reference, but each time I returned to the translation, I felt tired and dispirited. My head and shoulders ached. My legs felt heavy, and I found myself incapable of sitting still for long periods. Que você tem? Você já sentiu coisas assim, Solange? Especificamente por algum texto? Silvia, eu já tive algumas experiências interessantes. Uma por um problema, uma questão que eu acho que é bastante compreensível, quando eu estava traduzindo o livro sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tinha umas descrições, assim, a gente já sabe como tudo acabou, mas mesmo assim algumas descrições eram muito ruins, campos de concentração, batalhas. Em outro livro tinha, eu comecei, foi um problema que deu, a tradutora do livro teve um problema de saúde muito sério, eu precisei terminar o livro, traduzi só um terço. E eu comecei justamente pelo bombardeio aliado em Dresden. Eu comecei o livro, eu traduzi acho que duas, três páginas, eu precisei desligar o computador, ir para a cozinha, fazer uma xícara de chá, sentar na sala, tomar, respirar fundo para poder conseguir voltar a trabalhar. É muito duro, é muito triste você ver, por exemplo, aquelas referências assim, porque os judeus eram transportados em vagões de trem como animais. É muito ruim você ter de traduzir isso. Em relação a texto literário, tem alguns que assim, que tem alguns trechos tão ruins ou tem personagens que são tão asquerosas. Talvez aí fosse o caso de você cumprimentar o escritor ou a escritora por ter sabido criar tão bem uma personagem asquerosa que dá uma sensação estranha e às vezes também o tamanho do livro. Eu levei um ano e meio, mais ou menos, não, eu levei 2 anos traduzindo o Bleak House. Chegou uma hora que eu estava cansada. Mas e você sentiu que isso afetava a tua tradução? Obviamente, né? Olha, afeta, mas assim, é o tipo de coisa que porque eu sempre traduzo e eu faço a revisão da minha tradução. Eu sou melhor revisora do que tradutora. Dá para apagar um pouco. O que eu mais reparei foi a tradução do Tenant of Wildfell Hall, da Anne Brontë, que eu estava traduzindo na época em que minha mãe morreu. É uma tradução pesada. Eu leio uns trechos de vez em quando. Agora não, porque já faz tempo, faz 10 anos. Mas na época eu sabia até. Eu lembrava, por exemplo, quando que eu tinha ficado doente, que eu quase fui parar na UTI, eu estava traduzindo. Eu sabia identificar o trecho do livro, porque dava para perceber. Eu me lembrava, assim, da morte da minha mãe. Então, eu acho até hoje uma tradução que não. Ela poderia ser melhor. É uma tradução meio pesada, meio sofrida, sei lá. Triste, Mas melancólico. agora eu não sei se outras pessoas lendo percebem, se é uma impressão minha por eu ter trabalhado com o texto em dois momentos bastante complicados. Fala, John, você tem alguma Ok, não, não, experiência? tem, Você tem também é tradutor? duas coisas aqui. A primeira coisa, eu sugiro que alguém escreva artigo, tese, livro sobre Solange Pinheiro, tradutora. Ah, e segunda coisa, não, eu estava pensando quando se falou que o jeito que isso foi afetada, o conto, novela, muito fascinante, muito engraçado. O tradutor cleptomaníaco. Hum,
Você deve conhecer, você deve ter lido. Sim, daquele escritor húngaro de nome Yeah, impronunciável. Deslo Eu Suzana não Sartre. Costan... conheço, eu não Não, conheço. É muito bom. sim, Costanolia. Deixa eu ver. Ah, eu vou Sim, procurar. Falando de tradutor, um, sim, John, eu ia Deslo falar. Ana. A Suzana, como Costan... ela traduziu essas coisas, foi horrível também. Costanolia. Deslo Costanolia. Mas você coloca na internet Kleptomaníaco, parece que tem um monte no estante virtual. E para quem não conhece, só para explicar mais ou menos o que acontece, o tradutor, ele está traduzindo o romance, acho que russo, sobre a aristocracia que tem um monte de possessões, um monte de dinheiro, e ele sempre reduz a quantia de dinheiro. E quando fala que eles têm, por exemplo, uma sala com 20 cadeiras, ele tira metade das cadeiras. Uhum. Ah, isso aqui é um tipo de tradutor. Não, Ai, que ótimo. Não, tem também tem um livro que é conto, eu acho, do Roberto, não é do Roberto Alves, o Roberto Walsh, aquele argentino, que Hum. inclusive a Rosemary Arroyo, ela apresentou isso lá em Belfast, na reunião que teve lá do Yates. E ele é um tradutor, e o que que ele faz? Ele coloca umas mensagens no rodapé, e como se ele estivesse mandando recado para as pessoas. Chama Notas al Pie. É bem interessante. Bom, vamos continuar aqui. Aí ele fala do artigo, aquilo que a gente havia falado, né? Que ele vai falando antes, aqui ele fala do artigo do Simeone, então, the Pivotal Status of Translators' Habitus, que aí ele vai começar a sair, né? Vai começar a se discutir mais, ó, 98, hein? Vai começar a sair mais daquela coisa fechada só do DTS. É, Aí ele fala, né, que ele foi, obviamente, criticado, mas ele inspirou muitos outros, né, estudos e tudo. Aí depois que isso abriu a porta para essa perspectiva, para essa visão centrada no tradutor e humanizada. Então, no novo milênio, aí vem nossa querida Palowski, que é assim com a Koskini, devem trabalhar juntas, não sei, porque elas assinam muita coisa juntas. E aí fala, né? The shift from text to translators, from systems to subjects, no Translation Studies. É, e aí, bom, organizar de novo, ele fala de metodologia. Depois, no final, ele vai colocar um monte de coisas. Aí, aqui, ó, John, gostei desse título, ó, Translated A House with Many Rooms. Aí fala, né, que ele volta, ele vai repetindo, ele repete algumas coisas. Então, fala desse Who, que eu não conhecia, essa pessoa. 2004, the first scholar to call for the establishment of translator studies in order to establish a basis for the central study of translator. Mas depois o Pin e o Chesterman. Eu não conheço esse artigo em si, mas é um artigo publicado pelos dois. Ou é um e outro? Não, tá. acho que não Tem uma escreveram hora que nada.
Acho que nunca escreveram Não, nada juntos. soube que eles escreveram nada juntos, eu acho que é um e o outro, mas tem uma hora que fala que eles conversaram, quer ver? Eu entendi errado. Tá, aí claro, o PIN ele vai para a parte de Humanization of Research of Translation History. Para quem não sabe, ele escreveu um livro maravilhoso que chama que não foi traduzido, não me lembro. Method in Translation History, que é muito legal, com todas essas, justamente essa história. Se você vai contar a história de uma tradução, você tem que saber tudo isso, quem traduziu. Também é importante saber quem publicou, pessoas, né? As pessoas, os agentes. Bom, e aí ele fala que tinha que ter um research attitude which contributes to the co-distance analysis of postmodernism. Should be a little warmer and involving. Acho que é por isso que ele não gosta da França, da América da África do Sul, John. Aí vai para a parte de poder, gender, um, according to Pin, taking original ideas, blah, 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 rather than collecting data in order for translators to have their place in translation studies. Aí vai que ele fala o seguinte, que, claro, é importante coletar dados, inclusive no próprio livro dele, ele menciona, né, fazer catálogos, né, eu comecei fazendo catálogos, sabe, depois de ler ele, quer dizer, já estava começando antes, mas aí com ele eu enlouqueci a louca do catálogo agora. E aí ele fala que isso, a pessoa, de novo, o tradutor, ou a pessoa do tradutor, tradutora, tinha sido negligenciada por muito tempo. Aí ele fala do Steiner, que desde 1920, e talvez antes, porque no século XIX se também encontra bastante coisa assim, né? São personal accounts, né? Então, letters, diaries, então, autobiografias, e aí, claro, essa parte que me interessa muito, o Personal Archives, é, que, claro, no caso da Weiler, é muito importante porque ela também era acadêmica, né? Tá. Aí vai, ele menciona várias pessoas, começou a falar que os próprios tradutores começaram a ficar increasingly self-confident. Aí tem esse website que tem esse Toledo Translation Diaries, que eu achei bem interessante, porque, claro, hoje eu acho mais complicado e eu fiquei interessado em ver como eles fizeram isso, em você poder fazer, por exemplo, crítica genética, porque por motivos óbvios, né, gente, tanto de autores como de tradutores, porque às vezes a gente vai guardando os diferentes drafts, mas muita coisa você vai já mudando e você já faz um save. Então, não sei. Antes eu acho que dava para guardar mais, as pessoas tinham os originais. Não sei, gente, não sei. Sei que tem caixas e caixas em bibliotecas. Por exemplo, nos Estados Unidos eu fui, lá em Austin, Texas. Tem toda uma parte de arquivos que são todos, por exemplo, os papéis, os sulfites que eles imprimiram, não colocaram na máquina, eles tinham e que pintava depois, e é o papel mesmo, né? Tá lá o papel. Bom, aí, another part, humanize the role of the individual, claro. Aí o Flesh and Blood, que eu falei para vocês, que tá no PIN, tá? Esse daí é o livro de 98, que ele fala, então, que não vê comunidades abstratas, mas people with flesh and blood bodies. Então, que a gente é visto então como indivíduos,
com um background social, cultural, e que, portanto, a gente vai estar também, olha lá, situation constraints, a Solange acabou de contar, né, que ela tinha acabado de passar por um momento difícil, e aí, visible as real people. Eu só estava falando que a gente tem a Suzana, que aliás eu preciso falar com o John, esqueci de marcar com ela, vou marcar. Voltar de coisa que fazer essas coisas. A Suzana, gente, ela foi orientada pelo John e ela fez um trabalho maravilhoso, também de arquivo, simplesmente com o Paulo Ronay, que o Paulo Ronay, para quem não sabe, era húngaro. E ela fez depois, primeiro ela fez da vida, Paulo Roney, como que é húngaro made in Brasil, achei que tinha uma coisa assim, Paulo Roney made in Brasil, era muito legal. E ela foi na casa da mulher dele, que ele tinha guardado, era aquelas pessoas que guardavam, faziam carta com carbono. Carbono era um papel que você colocava assim, aí você batia a máquina, você mandava a primeira folha e a outra você guardava. Sim, era muito comum isso. Eu não sou dessa época, tá, gente? O Rony é um pouco bem mais velho do que a gente, né, João? Aí é o seguinte, ela fez um doutorado sobre a praxis de tradutória, porque ele que praticamente fundou. Então, assim, ela é tradutora no húngaro, o que eu queria chegar aqui, e ela contou que quando ela traduziu um livro que chama O Crematório Frio, foi muito difícil. Ela falou que ela parava, às vezes, de traduzir e tinha que, porque ela ficava, entendeu, muito emocionada, como disse a Solange. A Silvia Massimini, minha amiga, ela traduziu um livro de uma argentina que hoje em dia mora na Espanha, que era sobre abuso. Gente, ela falava, Silvia, não, nossa, você não sabe, é uma coisa horrível, ela falava para mim. Nossa, que livro difícil. Depois traduziu um livro de uma pessoa que tinha sido torturada na ditadura também da Argentina. Nossa, gente, é uma coisa horrorosa para traduzir. Agora, fazer o quê? Você acha que a pessoa não sente? Será que aquilo não dá um desconforto? Ditra. A gente tem o Dita, você está falando isso, John? E aí estou só colocando Dicionário de Conversa. Tradutores Literários no Brasil. Da Sim, U. sim, muito legal isso. Esse Conversas com Tradutores, aliás, eu usei como metodologia das primeiras entrevistas que eu fiz, quando eu fiz no mestrado, porque eu não conhecia ainda outras coisas, eu nem sabia que estava fazendo estudos da tradução, como eu falei para vocês, eu descobri que tem gente que já sabe isso, ou está no nosso livro também, eu conto isso. Eu descobri quando eu estava na qualificação, quem me falou foi a Heloísa Cintrão, virou para mim e falou: Silvia, você está fazendo arqueologia da tradução, lê esse livro, lê o The Map, lê o PIN, que inclusive depois ela foi fazer um pós-doc e foi assim que eu descobri. Então, vamos lá. Aliás, meu sonho, John, meu objetivo no mestrado era acabar logo, fazer um doutorado, e eu queria fazer um sanduíche lá, eu queria fazer lá com o PIN. Eu encanei que eu precisava fazer lá, porque eu queria continuar por essa linha, entendeu? Mas depois, bom. Isso eu achei muito legal, tá? Essa é, tabela, quer dizer, na verdade, ela está mostrando, né, aqui, né? Então, né, achei muito legal, né? Então você vê como, né, uma coisa, né, aquele o que seria até o idioleto do tradutor, né? Então a agência deles, individuais, eu achei muito legal. Objectivity está aqui, né? Data Live. Aí vai, ele continua, aí agora ele vai, Shaping the Field, traz o Chesterman, aí fala, né, Sociology of Translators ou Sociology of Translating.
Aí ele diz, né, que o primeiro é Working Conditions, Network, Professional Organizations, Copyright, Hábitos, Gender, Sexual Orientation. O outro é Translation Practice, Process and Cooperation and Interaction with Colleagues and Clients, Revision, Process and Quality Control. Então, assim, aí vai o Cultural Branch, né, que lida com tudo isso, né? É, é, né, vocês imaginem, por exemplo, o desconforto de uma pessoa, de um tradutor ou tradutora que é muito religioso ou religiosa e tem que traduzir uma coisa assim, por exemplo, de abuso, e era, sabe, era uma pessoa que tinha sido abusada na infância por alguém da família e descrevendo tudo, sabe? Imagina, sei lá, de repente a pessoa nem consegue fazer. Não sei, especialmente se você for pensar até como intérpretes, né? Tem gente que se abstém sei lá. Aí colocando, né? When placing and translating human beings at center of research, tá. Seem little or used to compartmentalize the various approach. Mas aí ele vai, depois tem vários approaches que ele vai colocar aqui, então vai, né? Depending on the respective definition of culture, different aspects of translated exam. Achei interessante, né? Porque aí aqui ele fala, né? Qual que é a definição de cultura, né? E aí ele comenta do Chesterman, né, que seria values, attitudes, ideology and traditions to the concept of culture. While societies focus on people, group of behavior, and institution. Aí vai research projects, other agents, social position, status, professional networks. Quer dizer, você vê que a gente está indo já sempre para esse lado. Então, não só o que ele sabe, o quanto ele é bom tradutor, ou até, mas também esse ou esse profissional dentro de todo aquele sistema. Então, o que mais? Recebeu prêmios, faz parte de uma associação, né? No caso dos suecos lá, exemplo que eles dão, que tem, sei lá, tipo uma academia sueca de tradutores, uma coisa assim, que quando você vira tradutor da coroa, você recebe um salário, entendeu? Quer dizer, isso seria o top do top que você pode acontecer, né, com você, porque não é todo mundo. Aí, bom, aí vai, estudos cognitivos, keylogger, eye tracking. Eu lembro que quando eu fui para lá, para essa coisa aí, para Summer School, tinha muita gente fazendo isso, John. Que aí eles colocam, isso aí é bem comum nos 2010, por aí. Não sei hoje em dia se ainda fazem ainda. Isso também, quer dizer, na verdade, era um olhar pro tradutor, né? Eu lembro que se fazia muita comparação em tradutor profissional, tradutor iniciante ou tradutor amador, que também chamavam, que seriam, né, por exemplo, os responsáveis pelas traduções piratas ou traduções comunitárias. E aí ele começa, né? Porque aqui ele vai começar a falar, ó, tá vendo? Aí vai psicologia, todas as coisas que você pode ir abordando. Aí ele fala dessa social psychology, aí esse affective science, que eu gostei, porque eu sempre lembro das coisas que é engraçado falar affective science, parece até da Koskinen, né, que ela fala muito isso, inclusive, né, de por que que as pessoas gostam de ler certas traduções ou certas versões de um filme, né, por essa coisa que você tem uma coisa afetiva. Isso acontece.
Aí, claro, né, gênero, sexualidade, outra coisa também de pesquisa, aí, claro, fala de uma tradução, a feminist translation, então várias coisas que foram feitas. Também menciona aqui vários autores. Depois, outra também de gênero específico, diferenças entre homem, de tradutores homem e mulher. Na minha pesquisa agora do Quixote, eu tentei ver se eu achava alguma coisa. Gente, não consegui, pelo menos nessa tradução, não consegui ver muita coisa. Primeiro porque o Hernani Sol é um cara super legal, entendeu? Não é um cara machista nem nada. E não sei, não tinha muita diferença. Tentei achar, mas. Bueno. Aí aqui. Também, não, também do CEO, male and female translators interpreta principal fidelity. Ai, meu Deus. Vamos lá. Aí vai. There are hardly any translator-centered studies available on gay, lesbian and transsexual translators. Ó, agora vai ter, porque a gente tem os trabalhos de Shinji, tá? Shinji, se você tá vendo esse vídeo, ó lá, tá faltando. Não, o Dennis está fazendo muita coisa. E o Denis está fazendo, Então apresentamos o. realmente a área que nos últimos, sei lá, menos de 10 anos que tem sido muito desenvolvido por Dennis, Luciana e outras, e tradução de mulheres, gay, negros. Então, É, se vocês digitam Dennis esse Silva Reis, vocês vão achar vídeo, muita coisa, porque Dennis é muito esse produtivo. é verdade, gente. Então, assim, errata. O livro é de 2021. Hum. É, e provavelmente essa pessoa não conhece a nossa atividade Eu acho que acadêmica. não, acho que realmente, embora a introdução muito bem feita, parece que a visão de Klaus Kindle é Europa só. Sim, Não é porque no. nada quase não é nada. Eu acho que isso foi resultado de um congresso em Viena, e parece que uma visão muito eurocêntrica. Sim, 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 porque não tem. No Canadá, na verdade, o único americano é Steiner, mas ele é. Ele só tava, ele aparece só quando ele está fazendo aquela compilação. Aí ele fala da perspectiva biográfica. E aí, bom, gênero também, aí historiografia, pronto, tá aqui, Method in Translation History, também focando no indivíduo como fonte, como objeto de pesquisa. É, Aí, de novo, ele fala que tradutores literários foram negligenciados. É, Fala, né, que eu marquei que falava de oral history, que outro dia justamente a gente viu. Aí fala que quase não é utilizado, pelo menos porque ele vai citando, né? O que que é utilizado, o que que não é utilizado. Ai, tudo bem, Sol, não tem problema. Eu adorei que você deu o teu depoimento, obrigada. Narratologia, aí, claro, né? Como, né, utilizado, né, como para analisar os paratextos, etc. É, e aí, identidade, aí chega no estudos pós-coloniais, o self, achei, né, meio assim. O role, claro, né? Se a pessoa tem, se ela entende o papel que ela tem, claro que como mediador, e claro que alguns tradutores têm isso muito mais claro, outros não. No caso da Wyler, ela tinha
absurdamente claro isso. Inclusive, John, eu pensei, uma das coisas que eu estou pensando fazer é fazer umas entrevistas com vocês, que vocês tiveram um contato maior com ela, entendeu? E a gente Sim, também sim, deixar sim, isso, você, sim. Com certeza, Anne, Fabi, mas tem Stella Tagnin, conheci ali muito bem. E deve tá. ter alguns outros, Ivone Benedetti, que é o Nilson, não me lembro, o tradutor de italiano, que ele ficava na casa dele aqui em São Paulo. E deve ter outras pessoas também que tinham, mas acho que essas pessoas estão ficando um pouco velhas. Então, Por isso tem que recolher agora. sim, sim. Eu vou, E eu no Rio, pensei, no, lendo, eu falei, putz, daria para fazer um, sabe, pegar, recolher essas pessoas e pegando assim, tipo, mais essa parte humana mesmo, entendeu? sim, sim, Porque não deve quero saber, ter. por exemplo, essa coisa toda, essa anedota que ela era super nacionalista, que ela brigou porque o cara ia Não, falar em. eu ia falar, vou pensar nas todas as pessoas com quem ela brigou. E não, porque o Congresso na Bahia, ela nunca ia deixar, ou não sei se ela tivesse, ela ia realmente criticar o fato da Mona Baker dar a palestra de abertura, porque tem que ser brasileiro. E porque não vai ter, parece que não vai ter. Oh, não, não, a última vai ter uma última palestra de, como chama, Maria Spotorno, que é argentina. Então, não vai ter nenhuma brasileira que vai dar palestra plenária. Ele ia ser totalmente contrário a isso. Eu vou falar, vocês sabem, mas acho que o pessoal não sabe a briga que eu tive com ele em Fortaleza em, acho que foi 2004, quando Paulo Henrique Brito ia dar palestra plenária. Aí eu pensei, ele é bilíngue, ele cresceu nos Estados Unidos e tinha Edwin Gensler e Judith Woodsworth lá. Eu pensei, vai ser simpático se ele falar em inglês. Ele falou em inglês e Lia me deu maior bronca depois, porque aqui no Brasil, Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução, palestra plenária dada por brasileiro tem que ser em português. É, Então então, ele isso é foi. legal. Eu faria uma coisa assim, a gente, sabe, assim, eu vou montar algumas perguntas, porque de Sim, repente eu já pego até assim, porque é para ser uma coisa informal, então eu vou montar sim, algumas perguntas, tipo assim, sabe, conta alguma história dela, como é que você conheceu, sabe, tem algumas perguntas básicas que eu vou perguntar, eu vou fazer para todo mundo a mesma, né? Sabe, tipo, como você conheceu. Bom, mas gente, deixa eu voltar para cá, porque senão isso aqui vai virar. Mas tem a ver, porque é como conheceu, como é que, sim. sabe, qual era a sua relação com ela? Conta uma história sobre ela, entendeu? E tem a gravação que a gente fez homenagem para ela. Óbvio, também quero entrevistar a família, né? Bueno. Nelson Mulan, tradutor do italiano. Faz tempo que não o vejo, não sei se ele está ativo ainda. Nelson Mulan. Te mando o mail dele. Tá. Me manda com alguns nomes que você pensa. Tá. Então vamos lá, personalidade, então, né, sobre a parte da personalidade, quer dizer, exatamente isso que a gente estava falando, entendeu? E é uma pena porque ela não deu muita entrevista de vídeo, então é difícil você ver, eu procurei muito. Tem entrevistas faladas, mas assim, eu infelizmente não. Né, não tive esse prazer. E aí, bom, aí fala do hábitos de volta lá, introduz esse Vorderbermeyer,
E aí ele diz que então ele abre um pouco mais, usando, né? Eu falei para vocês que tinha umas novidades em termos de usando a sociologia na área de tradução, nos estudos da tradução. E aí ele fala, né, que ele estuda a trajetória dos tradutores literários, é, e ele faz então todo o desenvolvimento da pessoa e toda uma coisa temporal. A Wolf também usa isso, e, bom, ele conta como cada um desses autores usa isso. Aí tem postura, aí depois vem agência, que eu adoro sempre, assim, eu acho que uma das coisas mais legais, então, ele fala, né, que eu acho interessante, né, que ele fala de exercer o poder in an intentional way. E então o papel do tradutor, mas assim, que, né, o quanto de creative license, inclusive esse pessoal que estuda tradutores célebres, eles dizem que quanto mais célebre é o tradutor, mais liberdade ele tem. Aí, Implied Translator, isso que eu não entendi muito bem o que, que era, John. O que eles quiseram falar com isso? Fiquei lendo, Sim, li de novo. estou procurando Nelson É, Milão. Estamos em qual página? o Implied Translator, O até Applied Translator. Translator. Página 21 Sim, sim, do sim. texto não, do texto é a 21, Então aqui, não, aqui já é voz, cadê? É. Não, é aqui, ó, Implied Translator. O tipo de tradutor, examinando o texto, dá para ter uma ideia do tipo de tradutor. Por exemplo, se esse tradutor ameniza elementos violentos, se esse tradutor meio medroso não fala do quando tem coisa do sexo, também ameniza. Você tem Tá, ideia, você pode ter uma ideia do tipo de tradutor examinando o texto. tá. Acho que é por aí. Tá, entendi. Aí depois tem voz, que, claro, aqui também sobre as características estilísticas, que eu acho que também é, né, aquela coisa que também é chamado de, né, idioleto, né? É, atitude, positionality, não sei também, sobre como que ele se posiciona no mundo. É, então, e aí fala da Mona Baker, John. Olha Uhum. aqui, ó. One of the first scholars to recognize the individual style of translator as worth investigating and to link it with their social, cultural, and ideological position was Baker, em 2000. Aí vai o Monday, aí esse Telos, que foi tá aqui, não, é o Chesterman com a Baker, não, não era com o Pin, eu errei. Mas é que eu também falei, nossa, eu não sabia que tinha isso aqui, ó, lá, também numa interview. E aí, ao contrário Encontros com Scopus, ele não se refere a textos, mas às pessoas. Describe the personal goal of a translator. É, e claro, aí a Baker fala da dimensão ética, né? Não se esqueçam que ela é egípcia, mora na Inglaterra, mas ela é super, né? Uma pessoa muito opinionated, muito ativa e tudo mais. É, Tá. Aí depois fala The Aim of Translator Studies, fala que não é para suplantar nada, não precisa se sentir ameaçado, né? Não, né?
uma coisa faria parte, obviamente, disso, né? E aí fala, né, que é uma maneira, né, de, de, de recolher toda uma metodologia e, né, discussões sobre um assunto determinado, que seria tradutores literários, e aí, bom, gente, se a gente for pensar, pelo menos dentro da academia, acontece o reverso, pelo menos dentro da USP, né, John? Não sei, dentro do que do letra, e mesmo quando tem as outras, o pessoal que entra nas outras coisas. Entra muito mais gente que em estudos literários, de traduções literárias, de textos literários, do que textos não literários, que é o contrário do que acontece no mundo profissional lá fora. Lá, né, a gente sabe que de 5 a 10% só das traduções que eram feitas, agora, claro, muitas são por IA, mas era isso a proporção. Mas já dentro da academia, pelo menos o que a gente encontra é outro. Então, assim, até acho interessante você ter um Translator Studies. Aí, bom, depois vocês vão falando o que vocês acham, tá? É, a pessoa do sindicato, sim, sim, isso é legal, Giovana. É verdade, tem a pasta com as coisas do sindicato. Eu já. O Cássio conseguiu já uma maquininha e nós vamos digitalizar isso semana que vem. Ele vai lá no Citrate fazer isso, porque tem fitas agora, gente. E, e umas coisinhas de biblioteca muito legal. Que era o segundo livro, Giovana, aquela caixa com as. Bom, vamos lá. Aí aqui, tá. Então, que é uma coisa bem, né, abrange várias coisas. Então, também, né, até quanto eles sabem da sua importância, né, dentro da sociedade em que vive, que eu acho que no caso da Warner ela sabia, tanto que, né, pelo que as decisões que ela tomou, por exemplo. E que ele responde in a personal way to translation norms, sim, eu achei bem interessante isso, é bem isso. Bom, aí depois aqui vai explicar, por isso que eu falei, bom, gente, na verdade, lê só até o 23, porque aqui ele vai contando como é que chama? Cada capítulo, tá? E aqui, claro, o negócio de paratextos. Bom, vou parar de compartilhar, é, e aí a gente pode conversar. Stop share, tá? Vamos lá, Giovana, fala aí, vai, você que vai tá enfiando a cara aí também nesses arquivos. Oi. Então, achei que essa parte de pensar mais na pessoa que está traduzindo é algo que eu poderia colocar também no projeto, né? Porque é algo novo, é algo que tem feito agora, né? É uma preocupação de agora. Então, achei muito interessante. Esse livro eu ainda não tive a chance de ler, mas tem algumas coisas que eu já vi que são bem interessantes para o meu projeto. Ai, legal. Ó, só estou dividindo aqui para vocês verem. Olha que interessante. Eles fazem uma sugestão, né, de como funciona. Então, a investment phase, initiation, recognition phase, confirmei, tá vendo? Que, qual que são os steps de uma consagração de um tradutor? Então, isso é muito legal, John, porque eu vou usar muito isso de base porque, né, para Lia super combina.
Quer dizer, para outra pessoa que estiver estudando algum tradutor consagrado, que Aham. aliás existem. Eu acho que a gente deveria dar uma medalha para Solange, nesse caso. A gente pode botar uma. Vai lá, essas pessoas que. A gente faz uma medalha barata de latão, alguma coisa, e vamos fazer uma cerimônia grande. E A vamos. gente podia fazer lá na Jota, ó, na Jota. Fala, Solange, sim, Solange vai, mas Solange vai ter que ir lá, então. Sim, Solange, você sim, quer mas eu receber medalha? Solange está escutando ainda? Não estou vendo ela. não, ela não está. Ah, Mas não, eu ela já, saiu. Ela saiu, sim. a gente, a gente tem que convencer ela. E eu já falei que eu tenho milhas para dar para ela, que não tem problema. Uhum. É que ela é toda assim, né? Ai, ela tem alergias e não sei o quê, ela é toda difícil, né? Não, Mas ela para sair foi. de casa. Quando eu estive na França com ela, a gente foi no mesmo congresso, ela não teve menor Não, problema. sim, sim, não. Eu também, a primeira vez que eu vi a Solange na minha vida foi em 2013, no congresso da UFMG. Uhum. Mas vamos convidar, a gente vai falar que dessa vez a gente vai homenagear uma outra tradutora, a Solange Pinheiro. Ela vai ter que ir. Ela vai. Solange, você está ouvindo isso? Olha lá. Bom, gente, vocês querem falar alguma coisa? Elines, Júlia, você quer se apresentar? A Júlia é nova, eu mandei e-mail para ela esses dias, eu acho, né? Você quer se apresentar? Rapidinho, assim, mas. Oi, claro, pode ser sim. Peraí, deixa eu aparecer aqui um segundo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Júlia, eu terminei agora a graduação em Letras na USP, eu fiz Português e Linguística, e só no ano passado e nesse ano que eu tive um pouco de contato com tradução, apesar de ter sido meu interesse desde o começo da graduação. Na verdade, eu não ia fazer na USP, né? Eu queria fazer na Unesp e proibiu-se fazer tradução. Mas acabou que eu fiquei na USP. Ah, e aí eu procurei a Heloísa para falar um pouco sobre tradução de músicas com ela. E a gente começou a fazer o TGI, e aí a grade da linguística mudou e eu me formei, porque eu já tinha completado os créditos. Então, eu sou muito baby nos estudos da tradução, quase nada, acho que não, nem falaria que estou dentro ainda. Ah, mas esse é o meu interesse, tradução de músicas, especificamente em peças musicais. Ah, e é isso, eu gostei muito do livro, não consegui ler tudo da introdução ainda, mas o que eu li achei muito, muito interessante. Tem os nomes que eu conheci já com a Heloísa, os nomes que eu não conhecia ainda, são bem interessantes. Nossa, Júlia, bem legal, super legal. Inclusive, você está, assim, em ótimas mãos. A Heloísa é uma pessoa maravilhosa. Você viu falando aqui, nem sabia da tua história, e eu já aqui falando dela. É, e uma pessoa, né? o John conhece bastante gente que trabalha. Inclusive, uma vez você apresentou uma pessoa da ECA, lembra? Você trouxe acho que uma pessoa, não sei por que você trouxe eu numa aula. Eu lembro você trazendo uma pessoa da ECA para falar de tradução de música. Você lembra disso, John? Eca. Era tradução de um não sei se era musical, não sei o que que era. Não me lembro quando foi. Foi no. Anos atrás, John, anos atrás, assim, Não. coloca uns 15 anos. Ok. Ok. Então, não sei se eu posso entrar um pouco agora. Só algumas coisas que eu fiz. Eu, junto com o Paul Bundy, organizamos artigos
Agents of Translation, que foi publicado pela John Benjamin. Então, a ênfase era pessoal, mas não era exatamente nos tradutores, era mais nas pessoas no meio, os intermediários. Aí fizemos um capítulo sobre Augusto Haroldo de Campos. Alguns eram tradutores, outros não. Outro capítulo da Shenaz foi sobre um político que era muito importante, político turco muito importante no desenvolvimento da Departamento de Tradução do governo Ataturk nos anos 30 e 40, quando o governo turco montou um departamento de tradução para traduzir obras ocidentais para o turco, para enfatizar o fato que Turquia era um país moderno, ocidental, secular. E claro que agora a onda é mais islâmica na própria Turquia. Isso era muito importante do governo Ataturk nos anos 30 e 40. Esse foi um dos artigos. Outro artigo, acho que talvez o mais interessante artigo no volume, foi de Francis Jones, de Newcastle, que falou dos intermediários, muitos tradutores, divulgadores da literatura da Bósnia no Ocidente. Esses eram, muitos casos, eram exilados da Bósnia, ou imigrantes, ou filhos de bósnicos nos Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido. E eles eram agentes divulgadores. Então, ele colocou dois pontos, duas teorias muito interessantes que se pode usar nessa área, que tem alguma coisa, tipo de desenvolvimento, desdobramento das ideias de Bourdieu, a ideia de game theory e de ambassador theory. Ambassador theory, acho que dá para sacar embaixadores da literatura da Bósnia, que estão divulgando a literatura da Bósnia, fora da Bósnia, norte de Europa, traduzindo e fazendo contatos, que nem um embaixador de um país estrangeiro no Brasil vai divulgar a cultura, fazer contatos econômicos, etc. Isso, Ambassador Theory, é outro Game Theory. Game Theory é um pouco ligado ao campo de Bourdieu. Se você pensa no campo de Bourdieu, você está jogando, se fazendo uma partida de futebol ou outro jogo. Aí você tem que usar certas táticas para divulgar, por exemplo, seu livro, seu autor, a poesia que você está traduzindo ou trazendo do país. Quais são as maneiras de fazer isso? Lançamentos, publicações, cursos, fazer contato com universidades, as pessoas importantes dentro da universidade. E claro, você está jogando contra outros divulgadores, outros embaixadores de outras literaturas. Por exemplo, se você está tentando divulgar literatura da, vamos dizer, Holanda, da Netherlands, você tem que achar o espaço aqui no Brasil que essa literatura não tem, porque não tem cursos de holandês, tem poucos professores que conhecem, etc. Talvez dá para conseguir algum espaço na USP, algum lugar. Por exemplo, a gente pode ver isso muito bem. Quem joga muito bem são associações de estudos irlandeses aqui no Brasil, que tem uma associação bastante forte, há bastante literatura irlandesa divulgada nesse Alcani. Vocês vão lá no Arcane, lá perto da ECA, frente da ECA, tem o Irish Corner. Acho que usa em inglês. Tem Irish Corner, tem Korean Corner, tem Indian Corner. Não tem British English Corner, não tem American Corner, não tem French Corner. Acho que usa em inglês, mas essas culturas
talvez menos conhecidos que estão tentando divulgar, achando espaço, jogando a partida contra outros. E duas pessoas chaves depois fez a extensão para a ideia de agentes de tradução, um artigo que foi publicado numa revista russa no dia que a Rússia invadiu a Ucrânia. E o contato foi o Yves Gombier. E aí foquei não tradutores, dois divulgadores da literatura brasileira. Um foi a Benjamin Moser, que organizou a série de 4 livros da Clarice Lispector que foram traduzidos para o inglês. E ele não foi o tradutor, mas foi o organizador. Ele contratou tradutores e ele fez bastante divulgação, bastante marketing, dizendo que essas são traduções novas, melhores que as traduções velhas. Ele fez muita publicidade, muita divulgação aqui no Brasil, debates. Ele é uma figura bastante controversa nos estudos sobre Clarice, e muita gente aqui não gosta dele. Mas realmente ele conseguiu uma certa boa divulgação da obra de Clarice nos países de língua inglesa. Outra divulgadora da literatura brasileira é Liz Calder. Liz Calder era, acho que não era dona, mas era uma das diretoras de Bloomsbury Press. Bloomsbury como que Bloomsbury Press ganhou muito, muito dinheiro? Coloca no chat. O que eles publicaram? Coloca Bloomsbury publicou qual autor muito, muito popular e ganhou muito dinheiro. E Liz Calder foi responsável pela contratação desse livro. Alguém colocou no chat? Vamos ver no chat. Não? Publicaram, claro, Harry Potter. E ganharam, claro que Bloomsbury Press e Liz Calder parece que foi responsável. E acho que, não sei exatamente, mas ela ficou diretora da Bloomsbury Press. E ela morou no Brasil, foi casado com, acho que um engenheiro que veio para cá. Ela trabalhou aqui em Brasil, acho que no Rio, como modelo. Ah, e depois voltou para a Inglaterra e entrou nas editoras, trabalhando em várias editoras, e depois Bloomsbury, onde ela realmente Bloomsbury ficou muito rico, acho que ele ganhou uma porcentagem do lucro dos livros de Harry Potter. E depois, o que ela montou? Ela montou Flip, trazendo autores estrangeiros para cá. E Flip, durante muito, acho que é um pouco menos conhecido, menos popular hoje em dia, mas durante muito tempo, Flip realmente era grande centro de escritores, tradutores brasileiros. Era uma festa festa cultural muito importante. Então, Liz Calder e Benjamin Moser são, claro, figuras interessantes. Liz Calder acho que nunca traduziu. Benjamin Moser sim, mas ele foi mais importante como organizador dessas traduções. Então, nossa ênfase nesse livro foi agentes de tradução. Ok. Liz Calder agora tem 80 e tantos anos, acho que menos ativa aqui no Paraty. Não sei se ele está vendo no Paraty. Queria. Então, essa foi minha. Não, eu estou falando que aqui fala, tá vendo? Olha, que ela morou aqui em São Paulo Foi São durante Paulo, não foi 4 Rio. anos. Tem uma matéria do The Guardian
sobre isso, Wizard Talent, falando Sim. aqui, aí falando, né, falando dela, etc. There's a successful model, yeah. Porque um editor também é muito importante, né, John, na verdade. Às vezes, quer dizer, no caso do Só, ele decidiu, ele começou, ele traduziu o Quixote, tem um monte de coisas, assim, avançou bastante, e ele que ofereceu, ele ficou oferecendo para vários lugares, até que alguém aceitou. E também muita gente, outra coisa importante para quem estuda tradutores, muita gente, e tem o outro livro que é o Handbook, que eu gostaria também de discutir, que é isso aqui, eu só vou mostrar a carinha deles. É, tradutores, escritores, John, olha que interessante. E eu acho que também poderia se fazer uma pesquisa sobre tradutores acadêmicos. Então, eu achei muito interessante porque eu tive agora essa experiência, porque o Hernani Só, ele é um escritor tradutor. E eu estou fazendo agora os slides para mostrar em Salvador, então eu estou até dando esse nome, tradutor e escritor. E a outra é tradutora acadêmica, porque as pessoas sabem, a tradutora é professora, né? Então, assim, será que isso muda? E hoje já tem até bastante coisa, como todas as editoras estão publicando muita obra de coisa de livre de rights, não, no rights, já caiu em domínio público, então acho que até dá para fazer essa comparação. Mas eu vi, inclusive, voltando à história da reunião de Leeds, um dos painéis era isso, gente que estudava só escritor, tradutor. Desculpa, tradutor, escritor. Ou bom, whatever. Que, né, John, se a gente estuda a história dos tradutores aqui no Brasil, muitos, né, nos anos 50, a própria Lia, ela fala isso, que é quando ela fala dos poetas, que ela chama, né, que são os tradutores da José Olímpio, da Editora Globo, lá de Porto Alegre, né, que eram, a maioria deles eram escritores, eles viviam disso, eles usavam, além de, né, alguns eram censurados, inclusive o Graciliano Ramos, mas eu achei bem fascinante, John, abrir sei lá, não sei, que você achou se você acha que vai compartimentalizar muito, apesar que está dentro dos estudos da tradução, né? Ninguém está tirando de lá. Sim, não, outra coisa também que sempre vai junto com organização é revista, que daria muito trabalho, esse é o problema. Como assim, revista? Não, estamos falando aqui, eu perdi o fio um pouco. Não, estou te perguntando, porque assim, eles perguntando, porque uma das críticas feitas era que isso compartimentalizava, entendeu? Mas essa história de procurar, de humanizar, é, eu acho que vai ser um bom jeito de mostrar. Sério, John, desde que eu fiquei com esse negócio mais forte ainda, porque eu já tinha visto essa coisa de humanizar uma tradução, porque especialmente se você Sim. pega e se você faz você sempre dá uma arrumada, mas depois de ouvir a Thaís falando isso, Uhum. Ah, não, não, sim. Não, eu estava falando da associação, não. Não, ok. Ah, não, da sim, sim, associação sim. não, tanto da Não, 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 ok. associação, Desculpe, não.
Sim, da ideia sim, agora está tudo mudando. Aí, então, não sei, a área está. Não sei como vai ser daqui a 2 anos. Mas Ah, talvez possa assim, sabendo melhor de humanização, sabe, de estudando melhor do coisa, a gente vai poder falar melhor se, entendeu? Se é sim, ou não um robô, as pessoas vão querer saber. Tipo, vai começar a criar aquele Uncanny Valley, aí juntando as duas palestras que a gente mostrou, porque teve aquela história do Uncanny Valley da nossa amiga Lígia Fragano, que ela apresentou, e ela contando, e o John percebeu na hora que agora os lábios, antigamente, quando você ah, traduzia para dublagem, eu tinha que fazer isso, eu tinha que ficar olhando, porque fuck uhum, you, então, né? I uhum, love you, né? uhum, E, e aí, assim, né, eu amo você, então é diferente. Então, agora, o que que eles estão fazendo? Ela mostrou um filme, um trailer, sim, que os lábios, eles são suecos, e aí os próprios atores falam, inclusive a voz não foi modificada porque é deles. Mas, obviamente, não ia bater o sueco com o inglês, no caso era inglês, né, John? sim, É, e aí eles mudaram com IA a boca. Então a boca bate, mas é aquele uncanny feeling, né? Que depois ela explicou que é tipo quando a gente olha um cadáver, é humano, mas não é mais humano, entendeu? Ou aquela versão, as pessoas, os zumbis, a figura do zumbi, né? Porque também, bom, mesma linha, né? Tô só uhum, contando coisas que ela comentou. E então, sei lá, também você estudar, você vê o tradutor como um ser humano e olha como muda, e quer dizer, e, sabe, quem que. E está acontecendo, até dei o exemplo dela, sabe, de que durante a pandemia eles tiveram que fazer. Eu vi um vídeo do cara falando, entendeu? Era um vídeo essay e ele contando que eles tinham que fazer agora lines, coisas assim nas fotos, porque as fotos eram muito perfeitas, as pessoas eram muito certinhas, então todo mundo achava que aquilo não era, era photoshopado, mas era a pessoa. Uma uhum. confusão. Então, não sei, eu acho que quem é mais esperto, como Legia e Thais, estão começando a trabalhar com IA. E quem não é tão esperto, como eu estava falando com a Alessandra Otero, ela está tradutora juramentada que não está recebendo nada. E no Estadão tinha uma série de artigos sobre isso. Então, não sei, É, a gente vai discutir isso na Jota, né? Aliás, gente, para quem está assistindo isso, a Jota ainda está com a segunda chamada aberta. Se inscrevam lá. Tá ok, bom. Então, ok. Vai falando. beijos. A semana, quer dizer, até março que vem. Tchau.